O juiz Sérgio Moro indefere uma pergunta, uma questão sobre Michel Temer, feita pelo advogado de defesa de Eduardo Cunha asseverou durante aí o depoimento. Menção de autoridades com foro privilegiado, como é o caso do presidente, perante tribunais superiores pode levar à anulação do caso ou provocar deslocamento de autos. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia, que é o fato dele proibir o advogado de perguntar uma coisa que está relacionada com o presidente, dentro do contexto, que é o fato de quando ele aplica determinado tipo de lei e isso, o que isso pode estar escondendo de fato, como, por exemplo, o próprio interesse dele. O canal Notícias Comentadas tem crescido muito rapidamente, graças ao trabalho de todos vocês, e eu peço aqui que vocês continuem isso, porque a gente precisa levar o senso crítico a todas as pessoas. Você pode não concordar com a notícia que a gente está dando, mas com certeza você vai concordar com o exercício de raciocínio que a gente está fazendo, trabalhando o noticiário que é publicado diariamente e que você consome aquele noticiário daquela maneira partidária. Pois bem, nesse vídeo a gente vai analisar então esse comportamento do Sérgio Moro. Aqui a alegação dele é que o advogado de defesa do Eduardo Cunha não pode perguntar nada, absolutamente nada, que se refira ao presidente, porque o presidente tem foro privilegiado. Normalmente isso seria o correto segundo a Constituição. Ele diz aqui o seguinte: em audiência na Justiça Federal de Curitiba, na última quinta-feira, dia 24, o juiz Sérgio Moro não autorizou o advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que fizesse uma pergunta ao ex-diretor da Petrobras, Nelson Severo, sobre o presidente Michel Temer. A pergunta era: essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar $700 mil por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Perguntou o defensor. Daí o Moro diz o seguinte: não, doutor, aí estou indeferindo essa questão, interrompeu o juiz. Isso não é objeto da acusação e não tem competência desse juízo para esse tipo de questão. Esse foi o comportamento dele. A notícia também é confirmada aqui pelo jornal Jurid. Sérgio Moro veta advogado de Eduardo Cunha de perguntar a Nestor Cerveró sobre tema. Agora vamos continuar aqui no raciocínio da questão do foro privilegiado. Foro privilegiado significa você não pode perguntar, você não pode divulgar nada, não pode fazer nada com quem tem foro privilegiado, porque ele é juiz de primeira instância e esse pessoal de foro privilegiado é de última instância, Supremo Tribunal Federal. O que acontece quando o Moro é confrontado com o mesmo tipo de problema, porém envolvendo outras pessoas? Nesse caso aqui, ele defendeu o Michel Temer, atual presidente, aí ele se baseou na Constituição. Nesse outro caso aqui, o Moro derrubou o sigilo e divulgou o grampo de ligação entre Lula e Dilma. Esse aqui é o Jornal da Globo. É lógico que ele não vai falar de cara aqui que a Dilma era presidente da República e também tinha foro privilegiado. No entanto, o Moro derrubou o sigilo, praticamente ao derrubar o sigilo do Lula, e Dilma foi gravada. Como a Dilma tem foro privilegiado, ele deveria interromper imediatamente a gravação, obedecendo o mesmo princípio que ele está seguindo aqui no caso de Temer. Mas o que foi que ele fez? Nesse caso aqui, ele pegou a gravação, que já foi ilegal, porque ele tinha autorizado, depois tinha proibido, mas aí viu que a Dilma falou, liberou mais um pouquinho. Depois que ele pegou a gravação, ele mandou para a Globo. Em vez de ele guardar, mostrar para a Polícia Federal, olha, eu descobri isso aqui, o que vocês acham? Ele mandou para a Globo. Ele publicou isso, ele jogou para a imprensa. Aí você vai dizer, não, mas nesse caso foi legal, porque a Dilma falou isso, falou aquilo, aquilo outro. E a Constituição, amigo, o que diz? Não é o foro privilegiado? Aqui a questão não é de se ter foro privilegiado ou não. Aí você vai dizer, não, mas nesse caso mesmo assim foi legal. Pois bem, vamos ver o que diz um outro site, que é um site aqui do consultor jurídico especialista em direito. Ele diz o seguinte: Sérgio Moro divulgou grampos ilegais de autoridades com prerrogativa de foro, ao tornar pública, Sérgio Moro tornou pública,
as gravações de telefonemas entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro divulgou material ilegal. De acordo com professores de direito e advogados ouvidos pela Conju, os grampos não poderiam ter perdido o sigilo por 2 motivos igualmente graves. Primeiro, porque um dos participantes da conversa tem prerrogativa de foro por função, caberia à primeira instância mandar as provas para a corte indicada. No caso, a presidente Dilma só pode ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal. Ou seja, a única decisão que Moro poderia tomar a respeito da gravação seria enviá-la ao Supremo, como eu falei para vocês. Então, antes de você dizer, não, mas nesse caso, leia esse link aqui. Eu vou deixar o link aqui disponibilizado para vocês. E aqui tem uma explicação completa, é bastante texto. E você pode ficar à vontade para ler isso aqui e entender que o que ele fez foi ilegal. Só que a pessoa envolvida era outra, era Dilma. Aí mandaram isso, já que é ilegal, tem que tomar alguma providência. Mandaram isso para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu um puxão de orelha nele e ele teve que pedir desculpas. Ele fez um meia-culpa aqui divulgado pela Globo, que também a cara dela aqui, já de coitadinha, já está dizendo, não, tadinho do Sérgio Moro, teve que pedir desculpa porque ele fez um ato ilegal. A mídia acobertando isso, na grande mídia. E aí a gente volta a refletir. Aqui no caso do Michel Temer, ele proibiu imediatamente. Ele lembrou, olha rapaz, eu estudei direito, lá na Constituição tem um negócio que me proíbe de fazer isso. Então vou fazer, não vou fazer mais. No caso do Lula, ele liberou. Será que ele só foi saber dessa coisa através da grande mídia, através do Supremo Tribunal Federal? Então, se for assim, ele não merecia ser juiz. Quer dizer, é um juiz desinformado. Um juiz que não lembra? Ou será que ele só lembra quando interessa a ele? São questões aqui que eu deixo para você tentar responder. O fato é que esse comportamento, mais uma vez, independente do que o Sérgio Moro está dizendo, analisando o pensamento, o comportamento dele, o movimento no tabuleiro, através do movimento dele, apague as pessoas, esqueça quem são as pessoas. Esqueça que é Sérgio Moro, que é Lula, que é Dilma. Você tem um juiz que, para umas pessoas, se comporta de um jeito, aplica a lei de um jeito, e para outras pessoas, aplica a lei de outro jeito, mesmo sendo exatamente o mesmo caso. Então, amigo, como não dizer que a justiça de Sérgio Moro não é seletiva? Pense sobre isso, deixe aí seus comentários. É muito interessante essa questão, é muito interessante a gente comprovar que isso de fato existe. Compartilhe os nossos vídeos e vamos levar essa reflexão a todas as pessoas que defendem uma bandeira ou outra. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Notícias Comentadas, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.